Queridos irmãos e irmãs, vamos estar na liturgia do 25º domingo do tempo comum, ano litúrgico B. Os textos que nos são apresentados para a reflexão, com primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 12, depois de 17 a 20. O salmo responsorial é o Salmo 53, como segunda leitura da carta de São Tiago, capítulo 3, versículo 16, depois capítulo 4 até o versículo 3. O Evangelho é de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Olhamos para a liturgia da palavra para que possamos compreender a caminhada de Jesus para salvar a humanidade. Na realidade, Jesus veio anunciar o reino, e neste mês da Bíblia nós precisamos ouvir bem o que Jesus nos diz para que possamos encontrar o caminho da salvação. O Evangelho diz hoje que Jesus atravessou a Galileia. Na realidade, Jesus veio para o seu povo, morou em Nazaré, mas ali o seu povo não aceitou a sua palavra. Ele foi para a Galileia, morava em Cafarnaum e ali anunciava o mistério do reino. Na realidade, a vida de Jesus foi uma viagem constante, porque depois de percorrer a Galileia, ele se dirige a Jerusalém. E nesta viagem, ele faz 3 anúncios da sua paixão. Nós podemos tomar para as nossas vidas que nós também estamos em viagem. A Galileia é o mundo que nós vivemos. A Jerusalém que nós queremos chegar é o céu. E para que possamos fazer esta viagem como Jesus fez, e depois alcançarmos o que nós mais desejamos, que é chegarmos ao céu, nós precisamos assumir em nossas vidas estes 3 anúncios da paixão que Jesus faz. O primeiro anúncio nós ouvimos na semana passada, que é o anúncio que precisamos abraçar a cruz. Jesus dizia, anunciando a sua paixão para os discípulos. Ele nos ensina, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. E ali Jesus deixava uma pergunta para os discípulos. A pergunta era: para vocês, quem eu sou? Então é importante nessa nossa caminhada da Galileia, que é este mundo, para Jerusalém, nós precisamos abraçar a cruz e também responder essa pergunta. Para você, quem é Jesus? Hoje, no Evangelho, nós temos o segundo anúncio da paixão. E esse segundo anúncio está ligado a outra realidade que precisamos vivê-la
para que possamos um dia chegar na Jerusalém Celeste. É a humildade. Os discípulos discutiam entre si quem seria o maior. E aí temos uma outra pergunta. O que vós discutíeis pelo caminho nessa nossa caminhada para Jerusalém Celeste, deixando essa Galileia, que é o mundo? O que nós estamos discutindo pelo caminho? E o terceiro anúncio da paixão, que iremos viver em uma outra oportunidade dentro da liturgia, é aquele texto que os filhos de Zebedeu pedem para Jesus para um sentar à sua direita e o outro à sua esquerda. Essa terceira realidade de anúncio da paixão está ligada ao sofrimento. E a pergunta que Jesus faz para esses discípulos: vocês poderão beber o cálice que eu irei beber? Então entendamos, irmãos e irmãs, precisamos assumir em nossas vidas a palavra de Deus, a palavra que Cristo anunciou. E nestas realidades que ouvimos sobre a cruz, sobre a humildade, sobre o sofrimento, e esses três questionamentos: para vós, quem eu sou? O que vós estáis conversando pelo caminho? Podereis beber o cálice que eu irei beber? Só quando nós vivermos estas realidades e respondermos estas perguntas, é que nós estaremos preparados para entrarmos na Jerusalém Celeste. E a liturgia da palavra de hoje é um ensinamento, é uma cartilha, é uma direção para que nós possamos alcançar estes objetivos. A primeira leitura do livro da sabedoria nos ensina: no nosso caminho para chegarmos a Jerusalém Celeste, nós encontraremos homens ímpios. Esses ímpios nos perseguirão. Por quê? Porque não viveremos a vida que eles vivem. Aquele que quer fazer essa viagem da Galileia terrestre para Jerusalém Celeste, é necessário que ele tenha consciência que muitos ímpios se colocarão no seu caminho para que ele não complete a viagem. E aí, para vencermos estas perseguições dos ímpios, precisamos viver a fé na palavra de Deus, a fé nas propostas que Cristo nos fez para alcançarmos a salvação, porque o ímpio dirá: vamos persegui-lo para ver se o Deus que ele confia virá em seu socorro. E na verdade, nós iremos sofrer muitas perseguições dos ímpios como cristãos, e só chegaremos ao final da nossa viagem se nós acreditarmos, embora as dificuldades enfrentadas, que Cristo caminha conosco, nos ajudando a carregarmos a nossa cruz, nos ajudando na nossa busca de humildade de coração,
nos ajudando no momento de sofrimento a suportarmos as dificuldades e caminharmos com confiança nele. E ainda nós iremos passar, como diz o livro da sabedoria, pela morte. E aí os ímpios questionam: será que o Senhor que eles confiam pode livrá-los da morte? Nós temos o testemunho do próprio Cristo, que depois de passar pela morte ressuscitou glorioso. Se nós confiarmos em Deus, mesmo com toda a perseguição, mesmo com toda a realidade de sofrimentos, se morrermos com Cristo, vai dizer São Paulo, ressuscitaremos com Ele. Aí temos a segunda leitura também, que nos direciona para que possamos suportar todas essas dificuldades da viagem. Precisamos olhar para dentro de nós. A primeira realidade que ele nos ensina é que nós não podemos viver em disputas. O Evangelho nos ensinou. Os discípulos vinham discutindo no caminho, disputando quem seria o maior. O discípulo se entrega a Jesus para que ele faça na sua vida a sua santíssima vontade. Ele não causa divisão, ele não vive de ciúmes, de inveja, porque a sua força vem de Deus. Como também as paixões, vai dizer São Tiago, que tira a nossa paz e causa guerra em nossas vidas. Precisamos vencer as nossas paixões para que nós possamos cada vez mais sermos livres, e na liberdade não carregaremos nada conosco que nos pesará para a viagem rumo a Jerusalém celeste. E quando entendermos isso, nós poderemos renunciar a tudo aquilo que não pertence a Deus. E aí vai dizer São Tiago: nós pedimos e não recebemos. E por que não recebemos? Porque nós pedimos mal. E por que pedimos mal? Porque nós pedimos só no desejo de buscar para nós prazeres. No momento também soubemos pedir, não para o nosso prazer, mas para a maior glória de Deus. Tudo que pedirmos, Deus nos concederá. E no Evangelho nos é ensinado que nós precisamos viver cada dia a experiência de ser o menor, mesmo que tenhamos muitos dons. Como Jesus se fez o menor? Lavando os pés daqueles que eram seus discípulos. Se eles eram discípulos, Jesus era o mestre, então ele era o maior, mas ele se fez o menor para que pudesse cumprir plenamente a vontade de Deus em sua vida, no sentido de abraçar a cruz, no sentido da humildade e do sofrimento. E ainda ele dá para nós a experiência de um exemplo de uma criança que ele coloca diante dos discípulos e mostra para eles: se vocês quiserem entrar no reino, na salvação, precisam fazer-se como uma criança. Uma criança naquele tempo não tinha nenhum valor. Lembramos
quando Jesus multiplica os pães, vai dizer que havia 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Crianças não se contava. Então, se fazemos pequenos, nos fazemos como criança. Não termos nenhum valor neste mundo. O nosso valor será unicamente sermos de Cristo, sermos de Deus. E aí, o Evangelho termina nos ensinando: aquele que faz o que eu ensinei, aquele que faz experiência de mim, também faz experiência do Pai. Como que faremos experiência de Jesus para que o Pai possa nos reconhecer? No momento que façamos o que Jesus fez para cumprir a vontade do Pai, deixarmos-nos crucificarmos, deixarmos-nos ser humilhados, deixarmos-nos entrar no sofrimento. No dia que estivermos preparados para viver essa experiência de Cristo, estaremos também preparados para experimentarmos a salvação, que é a nossa entrada depois de uma longa viagem dificultosa entre a Galileia terrestre e a Jerusalém celeste, experimentarmos o prêmio da nossa fidelidade, o nosso compromisso com Cristo e com a sua palavra, para entrarmos assim na eternidade com Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.